Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 5 de maio de 2022. Hoje, um vídeo um pouco off Vasco, digamos assim, diferente, não se importando aos likes, aos compartilhamentos, mas falando de futebol. E que partida foi de Manchester City e Real Madrid? E lembrar que em 98 jogamos de igual para igual contra os merengues. Vamos falar de entretenimento, futebol e, é óbvio, fazendo os nossos comentários sobre o Vasco da Gama logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Só para vocês entenderem, ajeitar a gola aqui, ou deixar a gola de marrento. Deixar a gola de marrento aqui. Eu sou Vasco em qualquer lugar. A minha camisa é essa cruz da malta aqui, é esta cruz da malta aqui com a faixa. Eu sou Vasco na Espanha, eu sou Vasco em Portugal, sou Vasco em São Paulo, sou Vasco em Plutão, sou Vasco em Marte, sou Vasco na puta que pariu. Mas eu sou Vasco em qualquer lugar. Mas eu me permito, a poucos clubes, de vestir as camisas. E Real Madrid é um daqueles clubes que eu admiro, eu gosto, é óbvio. Não vou aqui investir camisa nova também do Real Madrid. Tanto que esse emblema aqui já foi pro Beleléu, camisa velha e que se ferre. Mas admiro demais este clube. E aqui eu te pergunto, você ainda continua achando que camisa não ganha futebol? Sendo camisa não ganha partida? Você continua achando que tradição não é melhor do que um time meramente formado por uma SAF? Meus amigos, ontem a gente viu um exemplo disso. Real Madrid, Manchester City, com seu grupo econômico, milionário, com Pep Guardiola, talvez o maior técnico aí dos últimos tempos, um grande técnico na beira do campo, com seus milhares e milhares ali de dinheiro, de contratações, poderiam ter matado o jogo no jogo de ida lá em Manchester. Particularmente, nem sei se o Manchester City tem uma torcida grande ou se o tradicional lá é o Manchester United. Mas eles poderiam ter matado a partida, já estava 2-0. Quando estava 2-0, tiveram uma oportunidade de fazer mais gol, está 4-0 ali. E o jogo termina como o gigante Real Madrid, 4-3, faz 2 gols ali com um jogador a menos e se mantém na disputa aí para a final da Champions League. No Santiago Bernabéu, eu posso te falar, todo torcedor do Real Madrid tinha certeza que ia conquistar a vaga. Porque conhece a mística do Real Madrid, sabe que o Real Madrid é enorme, é sinônimo de Champions League. Tem altas histórias do Real Madrid, ele nunca está morto, mesmo ao final da partida, com 1-0 para o Manchester City, eles já deviam estar ali achando que estava ganhando, perderam um gol na cara que podia ter eliminado, ter matado o gigante em menos de um minuto. Vai o Rodrigo, parabéns, jogador brasileiro, faz 2 gols, vira o jogo, leva o jogo para a prorrogação. Aí, eu acho que todo e qualquer amante do futebol sabia que o Real Madrid ia conquistar a vaga. Eu acho que até o Pep Guardiola já tinha aberto a mão ali e falado, perdi feio, hein? Perdi feio. Mas isso significa o quê? Que é a mística, meu irmão. Que é camisa pesa. Essa camisa branca que pesa lá na Europa da Gama como um dia. E é isto que lamento demais. É isto que eu lamento demais. Mas antes de falar do Vasco, fazer aqueles pedidos tradicionais aí. Deem seu like neste vídeo, inscreva-se neste canal porque a gente fala de Vasco, fala de futebol, obviamente sempre falando de Vasco da Gama. E aperte aquele sininho para você ser sempre notificado dos vídeos do Marca Vasco. Mas você já sabe, às 7 horas da manhã, sempre um vídeo sobre o Vasco da Gama, mas sobre o futebol, esse esporte que tanto nos amamos. E ontem nós vimos realmente o futebol e nós vimos o porquê nós amamos esse esporte. Porque até o último minuto nada está decidido, principalmente quando você tem grandes equipes em campo e grandes jogadores, e principalmente uma equipe secular como o Real Madrid, com tantas histórias de vitórias, 13 Champions Leagues, imagina só, em campo, jamais pode ser considerado como morto. E olha, esse Real Madrid é o menos galáctico que eu já vi. Eu já vi Beckham,
já vi Figo, já vi Zidane. Olha só esse meio de campo. Beckerman, Figo e Zidane. Só isso. Já acabava. O atacante era Ronaldo Fenômeno. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Isso só os que eu me lembrei agora de cabeça. Que time era esse? Isso dos Galácticos. Olha que já vieram outros Galácticos. E eu não posso deixar de citar aqui Cristiano Ronaldo, que ao meu ver é um dos grandes jogadores aí. Mas nessa época que eu falei, eu até te pergunto aqui, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo seriam tão grandes assim nessa época que teve só no Real Madrid esses jogadores que eu citei? Ah, com certeza não seria. Não, com certeza não seria. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são o que são porque eles enfrentaram uma safra muito de jogadores ótimos, mas jamais super craques como antigamente a gente tinha aí a todo porta e instante e até mesmo na América do Sul. Mas que, voltando a falar de futebol, que futebol que nós vimos ontem? Isso é entretenimento. Você ficou sentado no sofá vendo o jogo, você é amante de futebol, com certeza, um jogaço, porque até o último instante nada estava decidido. E eu, particularmente, torci realmente por uma prorrogação, porque eu queria ver mais futebol, independente se o Negueba Júnior está lá no Real Madrid, muita gente torceu para o Manchester City, com certeza. E será que esse futebol que se é praticado na Europa é só por questão de dinheiro ou também por uma questão de conceito? Será que a gente não poderia aplicar um pouco aqui no futebol? Um futebol sul-americano com menos falta, menos malandragem, mania do jogador ficar fazendo falta boba só para parar o jogo, mania do jogador ficar caindo no final das partidas para ficar postergando aquele jogo, aquele futebol que não acontece. E principalmente agora então, que me dá uma raiva, acho que se fosse o juiz ia expulsar os dois goleiros sempre dos times. Mania de a cada defesa é difícil o goleiro pedir uma assistência médica e parar o jogo. Isso muito me irrita. Isso são conceitos. Olha que isso não é de futebol, isso não é de dinheiro, isso não é treinamento, não é coletividade. Isso é conceito, que eu acho que é isso que tem que ser embutido um pouco no sul-americano. É óbvio, você tem menos jogos e melhores jogos. Para que a gente ficar assistindo uma Copa Libertadores da América com uma pré-fase onde vai o, sei lá, o vice-campeão da Venezuela enfrentar o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, aí vai o sétimo colocado boliviano para enfrentar o terceiro do Pará. Pô, pelo amor de Deus, são clubes ruins, são jogos ruins. E óbvio que a gente está falando de Manchester City e Real Madrid, que é o supra-sumo ali da Europa. Mas mesmo assim, toda e qualquer partida da Champions League, pelo menos, são boas. Diferente do que a gente vê na Libertadores. Então, não é só dinheiro, são conceitos. E lá na Europa, acho que eles estão pegando o conceito de futebol e entretenimento. Quem tem que se divertir, se apaixonar por aquilo e se engajar no futebol é o torcedor. E é isso que agora eu vou falar de Vasco da Gama. Qual foi a última partida que você realmente ficou feliz de ver o Vasco da Gama? Qual foi a última partida que você apontou o dedo na mesa e gritou: isso aqui é Vasco, isso aqui é Vasco? Sabe qual foi? Pelo menos que me veio na cabeça. Vasco e Fluminense em 2011, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quando até os 45 minutos estava 1-1, o jogo do Corinthians já tinha terminado, o Corinthians estava sendo campeão com aquele resultado. O Bernardo vai lá, faz um gol e mantém o Vasco vivo naquele campeonato que garfaram a gente instantaneamente para dar o campeonato para o Corinthians. Mas ali eu gritei: isso é Vasco. Porque Vasco luta está até o final, o Vasco é gigante, o adversário quando entra em São Januário tinha medo dessa Cruz da Malta. Quando o adversário entrava em São Januário com aquele negócio lotado, ele sabia que a derrota, por os gols era um bom resultado, que derrota era fácil. Hoje, o adversário ri do Vasco da Gama quando vai jogar em São Januário. E aí eu estou falando de adversário grande? Não, estou falando adversários da Série B. É isso que me transformaram o Vasco da Gama. Sabe o que transformaram isso? Não foi modelo associativo, porque lá no Real Madrid ainda é modelo associativo. Não vou nem comparar também o dinheiro, completamente diferente. Mas foi modelo associativo, seu safado se vergonha e falou que destruiu o clube. Não foi não. Foram as pessoas que ali administraram. Todas elas, é isso que o vascaíno tinha que lutar. Não tinha que estar lutando por SAF não, porque SAF constitui Manchester City sem paixão, sem coração.
porque o que constitui um clube são os torcedores. O que leva a ser um clube como o Real Madrid grande é aqueles torcedores que gritaram até o final lá no Santiago Bernabéu com a certeza de que o clube ia virar, com a certeza que o time, não importando se não é um dos mais estrelares que ali compõem o elenco do Real Madrid, mas eles tinham certeza que a vaga da final eram deles. E hoje o torcedor entra em São Januário sem a certeza de ganhar de um time da Série B. Olha o que esses caras conseguiram fazer com a mística da Cruz da Malta. Isso é muita vergonha, é isso que o torcedor tem que voltar a lutar para ver o Vasco grande, o Vasco gigante, o Vasco campeão da porra toda.